Exemplo número 2. Verificar se as proposições se P então Q e a negação de P e não Q são equivalentes. Então aqui eu já deixei mais ou menos pronto para a gente ganhar tempo. Vocês têm isso aqui na apostila. Então, proposição P seria verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. A Q seria verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A não Q, a negação do Q aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro, porque aqui é verdadeiro, falso e falso. Quando eu pegar o se P então Q, o que eu vou ter como resultado? Se P então Q está aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso, que é o esqueminha da Vera Fish, é falso, falso e verdadeiro é verdadeiro e falso com falso, verdadeiro. Então aqui está o resultado do se P então Q. Segunda parte, primeiro vamos fazer o que está dentro do parênteses, que é o P e não Q. Então vou pegar o P e o não Q, com o conectivo E. Então verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso e falso e verdadeiro, falso. Muito bem. Só que o que é equivalente não é o P e não Q, é a negação de P e não Q. Então temos que negar isso aqui, ó. Após fazer o parênteses, temos que negar. Então isso aqui é falso, aqui ficou verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, aqui ficou falso. Isso aqui é falso, ficou verdadeiro, e aqui falso, verdadeiro. Em outras palavras, percebam, como ele está querendo saber se P então Q e a negação de P e não Q são equivalentes, repara que são equivalentes mesmo. Ó. Mesma tabela verdade. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Lembrando que esse exemplo e o primeiro vocês têm na apostila. Só resolvi fazer aqui para comentar com vocês um pouquinho. Tranquilo? Essa parte? Aí vocês vão me perguntar o seguinte. Poxa, toda vez que eu quiser saber se duas proposições que estão escritas de maneira diferente são ou não são equivalentes, eu vou ter que construir sempre a tabela verdade? Olha, quando não se sabe as equivalências lógicas pela negação e pela não negação, não tem outro jeito. Tem que sempre construir a tabela verdade. Agora, não há necessidade. Daqui a pouquinho, nós vamos ver exemplos de situações de equivalência lógicas pela negação primeiro, onde a gente não precisa construir a tabela verdade, basta saber o macete. Já, já. Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente quer saber se duas proposições simples que formam, separar por um conectivo, elas são ou não são equivalentes, uma das maneiras é fazer a tabela verdade de tudo. Que é um trabalho, é muito trabalhoso, vamos dizer assim, mas tu chega na resposta. Aí vocês vão dizer, mas só essa maneira, como eu tinha dito antes? Não. Desde que a gente saiba alguma tabelinha. Então, olha só, a tabela está na apostila de vocês, eu só vou falar um pouquinho aqui para vocês na tabela de equivalência lógica pela negação. Quando a gente vai usar essa tabela? Toda vez que o exercício pedir para encontrar uma proposição equivalente pela negação. Vocês vão ver depois, quando eu exercitar com vocês, como é que isso é pedido. Porque existe também a equivalência lógica pela não negação. Aí é outra tabela. Aqui nós estamos explorando, nesse primeiro momento, apenas a tabela das equivalências lógicas pela negação, para quando o exercício falar em negação. Tranquilo? Então olha para cá. Tabela das equivalências lógicas pela negação. Lembrando que isso está na apostila de vocês. Então, proposição e equivalente pela negação. Qual seria? Então, A e B, por exemplo, ou P e Q. Agora eu mudei aqui um pouquinho. Podia ser P e Q, eu botei A e B. Se isso está confundindo vocês, a gente pode botar aqui, por exemplo, em vez de A e B, nós podemos botar P e Q. Vai mudar alguma coisa? Não muda nada, certo? Só que aqui, a tabela que eu dei para vocês, eu dei com A e B. Tranquilo? Então, só para chamar a atenção, já disse para vocês que as proposições elas podem ter diversos símbolos. Pode ser P, pode ser Q, pode ser A, pode ser B, pode ser G, pode ser I, não interessa. Então tudo bem. A e B são duas proposições separadas pelo conectivo E. A equivalente dela, ó,
símbolo da equivalente, ela pode ser duas. Pode ser pela lei de Morgan, não A ou não B. E pode ser também equivalente dessa maneira, do CA, então não B. Então essas duas proposições aqui, dois esqueminhas aqui que vocês estão vendo, elas são equivalentes pela negação da proposição A e B. Uma pela lei de Morgan e outra pelo esqueminha que eu chamo do mané. O que é um mané? Mantém a primeira, repara, ó, eu mantive a primeira quando eu quis saber a negação, a proposição é A, eu mantive a primeira, troquei o conectivo E pelo C então, e neguei a segunda. É B, não B. Por isso que o esquema mané. Vou de novo. Mantive a primeira, mantém a primeira. A primeira o quê? A primeira proposição. Troca o E pelo C então, e nega a segunda proposição. É isso que quer dizer o esqueminha do mané para a gente quando precisa decorar. Ó. Mané mantém a primeira, troca o conectivo E pelo C então e nega a segunda proposição. Tranquilo? É um esqueminha para a gente lembrar, a gente precisa. Concurso público, por exemplo, ele não pode saber isso aqui, tem que decorar tudo. Então está aqui um esquema para decorar. Muito bem. Do A ao B, qual seria a equivalente dela? Pela lei de Morgan, não A, troca o O pelo E, não B. Repara, essas duas aqui são pela lei de Morgan. Quando é E, tu nega as duas e troca o E pelo OU. Quando é OU, tu nega as duas e troca o OU pelo E. Isso é conhecido como lei de Morgan. Do A ou melhor, ou A ou B, qual seria a equivalente dela? O A, C e somente C, B. Do A implica o B, ou CA então B, qual seria a equivalente? A gente também tem aqui o esquema do mané. Também temos aqui, ó. Esquema do mané, ó. Mantém a primeira, só que agora eu estou querendo saber equivalente do centão. Troca o centão pelo E e nega a segunda. Então percebam, por que aqui o esquema vale para cá e para cá? Porque o A e B é equivalente ao CA, então não B. E a gente pode voltar. Se te dei a implicação e eu queria saber a equivalência do centão, eu faço o esquema ao contrário. Eu nego a primeira, só que eu troco o centão pelo E. Desculpa, eu mantenho a primeira, troco o centão pelo E e nego a segunda. Aquela história das reciprocidades. E do A, C e somente B. Como é que qual seria a equivalência lógica do A, C e somente CB? Qual seria? Essa é mais complicada. Seria, mantenho a primeira e nego a segunda, ou mantenho a segunda, uso o conectivo E e nego a primeira. Então essa aqui são as tabelas todas, de todas as situações que tem, do E, do OU, do C então, do C e somente C, e as suas equivalências pela negação. Vocês vão perguntar, e quando não for negação, vai ter uma outra tabela? Vai ter uma outra tabela. Por isso que eu disse, esse assunto ele é legal, só que exige mais que a gente decore mais isso aqui, quando não quiser usar as tabelas verdades. Já eu vou mostrar para vocês um exemplo disso aqui na prática. Valeu! Então vamos lá.
Primeiro exercício para a gente entender aquela tabela de equivalência lógica pela negação, da FGV. Em uma empresa, o diretor de um departamento percebeu que Pedro, um dos funcionários, tinha cometido alguns erros em seu trabalho e comentou: Pedro está cansado ou desatento. A negação, percebam, a negação lógica dessa afirmação é. Então vamos à solução desse exercício. Aqui está a proposição que foi dada no exercício 45. Pedro está cansado ou desatento. Percebe? A gente tem duas proposições. Pedro está cansado e Pedro está desatento. Só que ele botou só desatento. Separado pelo conectivo ou. E ele quer saber a equivalente dessa frase pela negação. O que a gente sabe? Vamos primeiro pegar essa frase que está escrita e vamos representar através de símbolos. Como é que isso ficaria? Então, repara, Pedro está cansado, seria a proposição P, ou desatento, vai ser a nossa proposição Q. Então, eu quero saber, sem construir a tabela verdade, qual é a frase que vai ser equivalente a P ou Q. Se a gente lembrar, pela lei de Morgan, o que ele diz? Que a frase que seria equivalente quando eu tenho duas proposições separadas pelo ou, qual seria? Qual seria a regrinha para não ter que fazer toda a tabela verdade? Eu nego a primeira proposição, então a negação de P é não P, troco o conectivo ou pelo e nego a segunda proposição. Então, se é que, aqui fica não que. Agora eu tenho que pegar essa simbologia aqui e escrever uma frase. Então, como é que isso ficaria? Vamos ver. Pedro está cansado. Vamos escrever a negação de Pedro está cansado. Seria o quê? Pedro não está cansado. Negação de Pedro. Pedro está cansado, negação dele, Pedro não está cansado. Troco o ou pelo e. Negação de desatento. Se ele está desatento, a negação é atento. Então, a frase pela negação, que seria equivalente a Pedro está cansado ou desatento, seria Pedro não está cansado e atento. Qual seria a alternativa que a gente tem ali? Repara, na alternativa D, está falando exatamente isso. Pedro está descansado e atento. Vocês vão dizer, não, peraí, ele está descansado. Repara, vamos interpretar, raciocínio lógico. Não está cansado, está o quê? Se ele não está cansado, ele está o quê? Descansado. Às vezes isso ocorre. Então, não está cansado é descansado. Então, Pedro descansado e Pedro está descansado. Tira o não, ponha só o está descansado. Já falei para vocês a regra do português aqui não vale para lógica. Então, Pedro está descansado e atento. Tranquilo esse primeiro, né? Barbadinha, né? Vamos agora ao exercício número 46, que é o próximo. Exercício 46, da FGV. Ana perguntou a seu marido Rafael: onde você vai trabalhar no dia do seu aniversário? Rafael afirmou: se for sábado, trabalharei na secretaria. A negação lógica da afirmação de Rafael é. Então vamos lá. Exercício 46. Vamos à solução. Primeiro, se for sábado,
trabalharei na secretaria. Essa é a afirmação do Rafael que ele fez para a esposa. Aí vocês vão me dizer, mas pelo amor de Deus, por que que aqui é o conectivo sem então, não está escrito então? Regrinha, toda vez que uma proposição começar por ser e tiver vírgula no meio, ele não precisa de aparecer o então. Mas a gente tem que pensar como sendo aqui o quê? Então. Isso é uma regrinha. Então como é que vai ficar? Se for sábado, então trabalharei na secretaria. Essa é a nossa proposição. Então vamos simbolizar essa nossa proposição. Se for sábado, será o nosso conectivo P. Então trabalharei na secretaria, nosso conectivo Q. Então aqui vai ficar P, flechinha, que é o implica, em Q. Muito bem. Qual será a proposição ou a frase, a proposição que seria equivalente a se P, então Q? Vamos lembrar que se P, então Q, uma das proposições lá na nossa tabelinha que é equivalente a essa aqui, é justamente o esqueminha do mané. Mantenho a primeira, vamos lá, mantenho a primeira, troco o se então pelo e nego a segunda, negação da segunda. Então, essa aqui é uma das equivalentes, ou somente uma das equivalentes, vocês não podem olhar lá na tabela, do se então. Vamos ver se essa frase tem ali, certo? Então, repare, ele está dizendo, se for sábado, então trabalharei na secretaria. A primeira, eu repito, se for sábado, será sábado, vamos melhorar o verbo aqui, for sábado fica chato, então vamos botar aqui, será sábado, sábado, se então eu vou trocar pelo e agora eu nego a segunda. O que é a segunda proposição? Trabalharei na secretaria. Não trabalharei. Opa, desculpa, eu estou escrevendo em azul, vamos melhorar. E não trabalharei na secretaria. Vamos ver se tem essa alternativa lá. Vamos olhar se tem. Se vocês perceberem, na alternativa E está escrito exatamente o que a gente chegou aqui. Será sábado e não trabalharei na secretaria. Então aqui a resposta é alternativa E de Equador. Tranquilo? Vamos ao terceiro exemplo, exercício de número 49. Exercício 49, Fundação Carlos Chagas. A negação de Rui Barbosa é abolicionista e senador Dantas é baiano é... Então vamos lá, exercício número 49. A proposição composta que foi dada foi: Rui Barbosa é abolicionista e senador Dantas é baiano. O que ele quer? Ele quer saber qual é a proposição que é equivalente pela negação dessa proposição aqui. Primeira coisa, vamos primeiro pegar essa frase e transformar em símbolos. Então, Rui Barbosa será a nossa proposição P. Então, Rui Barbosa é abolicionista, é a nossa proposição P. E nós vamos simbolizar com o V de cabeça para baixo. Senador Dantas é baiano seria a nossa proposição Q. Então, aqui está nosso símbolo respectivo a essa proposição, P e Q. Qual seria a equivalente lógica pela negação dessa proposição? Vamos ver, repara, nós temos P e Q.
podemos aqui ter, por exemplo, duas proposições aqui que são equivalentes ao conectivo E. Primeira, pela lei de Morgan, não P ou não Q. Essa é uma. Segunda, o mané. Então, mantenho a primeira, troco o conectivo E pelo C, então, e nego a segunda. Não Q. Então, eu posso ter aqui duas proposições que são equivalentes do conectivo E. Uma pela lei do Morgan e outra pelo C, então. Vamos ver qual que ele deu como resposta. Vamos primeiro testar a primeira. Se a gente testar a primeira e encontrar, já temos a resposta. Se não, temos que testar a segunda. Porque, repito, o conectivo E pode ter duas equivalentes pela negação. Então vamos lá, vamos ler pela primeira. Aqui, vamos testar essa aqui primeiro. Não P ou não Q. Como é que a gente escreveria isso aqui? Negação de não P, Rui Barbosa é abolicionista, Barbada, né? Rui Barbosa não é abolicionista. Conectivo E eu troco pelo O. E não que senador Dantas é baiano, evidentemente vai ficar senador Dantas não é baiano. Temos essa resposta? Vamos ver. Na letra C diz exatamente isso aqui que a gente chegou, ó. Rui, que faltou um A, Barbosa não é abolicionista, ou senador Dantas não é baiano. Pronto, tá aí nossa resposta. Se porventura não tivesse essa aqui, nós teríamos que testar o esquema do mané, do centão, do centão, que também é equivalente ao E, conforme vocês podem notar lá na tabela que eu dei para vocês anteriormente. Tranquilo? Já já, exercício número 51. Exercício 51, FCC. A negação da sentença a Terra é chata e a Lua é um planeta é... Então vamos lá. Exercício número 51. A proposição que foi dada é a Terra é chata e a Lua é um planeta. Muito bem. Transformando isso aqui num símbolo, simbolizando isso aqui, a Terra é chata será o nosso conectivo P. E é o nosso conectivo. E a Lua é um planeta, é a nossa proposição Q. Falei que a Terra é chata é um conectivo, me confundi. A Terra é chata é uma proposição. O E é o conectivo e a Lua é um planeta é a outra proposição. Então fica P e Q. P e Q. Olhando para o exercício de cima, reparem que a gente já sabe quais são, pela tabelinha, as proposições que seriam equivalentes ao conectivo E. Vamos copiar aqui. Não P ou não Q, pela lei de Morgan. E também, do conectivo ele tem outra frase equivalente pela negação. É o P, mané, mantenho a primeira, troco o E pelo C, então, e nego a segunda. Então vamos ver. Repara, vamos olhar as alternativas para ver se é uma ou outra. As alternativas que a gente tem, ele fala assim, vamos fazer as duas agora, porque nas alternativas pode ser tanto uma como outra, aparece ali. Então vamos olhar. Como é que seria equivalente pela negação do primeiro? Fazendo pelo conectivo ou, pela lei de Morgan, ficaria a Terra. Se aqui a Terra é chata, aqui a Terra não é chata. O conectivo
conectivo ou, o E, a equivalência é o ou. Então a gente colocaria ou e negaria a segunda. A Lua é um planeta. A Lua não é um planeta. Essa seria uma frase, uma proposição que seria equivalente a essa aí. Vamos fazer a segunda. Vamos botar a segunda também, já que pelas alternativas pode se fala em E, em ou ali, em C então. Então vamos ver. Pela segunda, repare, mantenho a primeira. Então, a Terra é chata. Ou melhor, cuidado, C é do C então, que é equivalente ao E. Se a Terra é chata, que é o que está dizendo aqui, vírgula, então, repara, mantenho a primeira, troco o E pelo C então, está aqui, e agora nego a segunda. A Lua não é um planeta. Então essas seriam as duas proposições que seriam equivalentes: a Terra é chata e a Lua é um planeta. Encontramos a primeira, repara, na letra D, na C ela fala: a Terra não é chata e a Lua não é um planeta. Está errado por quê? Porque ele continua com o conectivo E, e a negação do E é ou. Então a D não pode ser. A C não pode ser, melhor. A letra D, a Terra não é chata. Legal. Ou, legal. Aí, a última parte está errada. A Lua é um planeta, ele não negou. Tem que negar, a Lua não é um planeta. Então, está eliminado. Alternativa E, a Terra não é chata. Legal. Se a Lua não é um planeta. Completamente fora, não existe essa regra aí. Então, também eliminada a letra E. Vamos para a letra A. Se a Terra é chata, opa, temos aqui. Então, a Lua não é um planeta. Legal, tá aí nossa resposta, alternativa A. Só para a gente terminar o exercício, na B ele fala: se a Lua não é um planeta, então a Terra não é chata. Também não é, porque a Terra é chata. Então, chegamos à conclusão que a alternativa correta é, do número 51, é a alternativa A. Então, meus queridos, essa aula foi um pouco comprida, de equivalência lógica, precisaríamos ter passado por isso, ainda temos um pouco mais de conteúdo referente a isso. Próxima aula nós vamos fazer mais tipos de exercício desse tipo. Gostaria que vocês tentassem, de posse desses aqui que eu mostrei, tentar fazer os outros, com exceção do exercício 8, onde fala contrapositivo, esse não precisa fazer, só na próxima aula. Se gostaram da aula, dê um like, por favor, para a gente se motivar, não só para vocês, mas para todos que querem assistir essas aulas à distância. Compartilhem, por favor, esse vídeo com seus amigos e também inimigos, se vocês tiverem, espero que não. Não deixem de se inscrever nesse canal, é um favor que vocês estão nos fazendo e uma força também para o nosso trabalho aqui. Falou? Tudo de bom, bastante saúde e vamos em frente. Semana que vem tem mais. Tchau!